Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Rogério Santos e me responde algumas perguntas. Você quer passar no Enem? Você quer ser aprovado nos principais vestibulares do país? Então você está no canal certo. Fica comigo aqui até o final dessa aula porque você vai aprender muita física hoje. Muito bem, pessoal, antes da gente começar com a aula, você já se inscreveu no canal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, marca o sininho para você receber a notificação das próximas videoaulas e acompanhe essa aula aqui até o final para você aprender muita física. No final dessa aula aqui, pode ter certeza que você vai saber um pouco mais, tá joia? Bom, nessa aula aqui, eu quero falar com vocês sobre dois tipos de movimento. Movimento que pode ser acelerado ou retardado. O que é que significa isso? O que é um movimento acelerado? O que é um movimento retardado? Só para relembrar, a gente vai considerar aqui movimentos retilíneos, tá bom? Então, a gente tem movimento retilíneo uniforme, ou seja, esse tipo de movimento é aquele em que a velocidade permanece constante durante todo o deslocamento do móvel. E nós temos também o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse tipo de movimento, a aceleração muda, tá bom? Mas ela vai obedecer sempre uma mesma taxa de mudança. Ela vai aumentar sempre de um mesmo valor ou vai diminuir sempre de um mesmo valor também. Então, para essa classe de movimentos retilíneos uniformemente variados, a gente pode ter ainda duas subdivisões, que são os movimentos acelerados e os movimentos retardados, tá bom? O que vem a ser um movimento acelerado? Acompanha comigo aí esse desenho que eu vou fazer aqui no quadro, esse esquema para a gente entender melhor. Muito bem, pessoal, acompanha aqui comigo. Olha só, eu tenho um móvel que se desloca, eu representei ali esse móvel em 3 posições diferentes, tá bom? Digamos que nessa posição aqui ele esteja com a seguinte velocidade, que é igual a essa daqui. V1 igual a 2 metros por segundo. O que eu quero dizer? Que quando o móvel estava nessa posição aqui, a velocidade dele era de 2 metros por segundo. Agora, no momento em que ele chegou nesta outra posição, a velocidade dele passou a ser um outro valor, que é igual a esse daqui, V2, 4 metros por segundo, tá? Então, nessa posição ele tinha velocidade de 2 metros por segundo, nesta posição ele tinha velocidade de 4 metros por segundo, nesta posição aqui ele vai ter uma velocidade provavelmente de um outro valor, por exemplo, esse valor aqui, 6 metros por segundo. Então, note o seguinte, durante o deslocamento desse móvel, a velocidade dele não permaneceu a mesma durante todo o tempo, né? Isso já nos mostra que esse movimento não é uniforme, tá? É um movimento variado. Então a velocidade dele era 2, passou a 4, passou a 6. Pessoal, a gente observa aí que a velocidade do móvel mudou e além disso a gente nota que essa velocidade aumentou no decorrer do tempo, né? 2, 4, 6. Então é o seguinte, toda vez que nós tivermos um movimento em que a velocidade aumenta constantemente, nós temos um movimento do tipo acelerado, tá bom? Então esse movimento que eu representei aqui é um movimento do tipo acelerado e a gente considera que a aceleração do móvel é positiva, maior do que 0. Guardou aí? Então anota, movimento acelerado é aquele em que a velocidade do móvel aumenta constantemente, tá joia? E o que é um movimento retardado? Pessoal, vamos utilizar o mesmo esquema aqui para mostrar o que é um movimento retardado, tá bom? Então agora o móvel está aqui, vou representar algumas velocidades dele, tá bom? Então digamos que naquela posição ali, nessa primeira posição aqui, ó, mais à esquerda, o móvel tenha a seguinte velocidade, 5 metros por segundo, por exemplo, né? Nessa posição aqui o móvel está com uma velocidade igual a 5 metros por segundo. Agora, nessa outra posição, ele vai ter uma outra velocidade, por exemplo, 4 metros por segundo. Tá? Então aqui ele vai ter velocidade de 4 metros por segundo. Então a gente anota que o móvel está se deslocando para a direita, num determinado instante de tempo, pode ser o instante de tempo inicial, a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Numa outra posição, em um outro instante de tempo, o móvel tem velocidade de 4 metros por segundo. Tá? E digamos que nessa outra posição aqui, vamos representar mais uma, ele tem uma outra velocidade. Tá? Por exemplo, 3 metros por segundo.
tá? Então aqui ele tem velocidade de 3 metros por segundo. Então olha só, o móvel está se deslocando para a direita, tá bom? E aqui ele tem velocidade de 5 metros por segundo, aqui ele tem velocidade de 4 metros por segundo, aqui ele tem velocidade de 3 metros por segundo. O que a gente pode notar em relação a isso? Que a velocidade desse móvel está diminuindo com o passar do tempo, ela está reduzindo, olha, 5, 4, 3, tá aí. Isso é o que caracteriza para nós o movimento retardado, tá bom? Movimento retardado é aquele em que a velocidade do móvel reduz, ela diminui, né? O módulo dela vai reduzindo com o passar do tempo. E nesse caso a gente diz que a aceleração desse móvel, ela é negativa, tá bom? A aceleração, ela é negativa. Então, resumindo, movimento acelerado é aquele em que a velocidade do móvel vai aumentando com o passar do tempo. E movimento retardado é aquele em que a velocidade do móvel vai diminuindo com o passar do tempo. E aí? Fácil, não é? Moleza, não é? Muito bem, pessoal. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí no canal, marca o sininho, tá legal? Avisa para os seus colegas, aí, para os seus amigos, para suas amigas que tem esse canal de física aqui, onde vocês vão aprender muita física, e compartilha aí com os seus amigos, pessoal que vai fazer o Enem, que vai fazer vestibular. Vamos aprender muita física, pessoal. Tá joia? Então é isso daí. Aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!